Olá meu amigo, olá minha amiga. Mais uma vez Marcelo aqui está se concentrando nesse momento para passar outra informação para você que acompanha o nosso canal aí. E hoje, como prometi, vou falar sobre a economia, né, a política econômica nas aldeias indígenas aqui no município de Juara. É um tema que é abordado por várias pessoas que conversam comigo nos grupos, no comércio aqui, até porque a gente é consumidor aqui no município de Juara e a gente tem essas perguntas até em momentos oportunos de compra, de venda de objeto da aldeia, até sobre o comércio de peixe mesmo. Muitas vezes a gente acaba, para ajudar os parentes da aldeia, vem para a cidade e acaba trazendo alguns peixes para negociar. Mas enfim, a gente está passando por uma situação econômica hoje, uma política econômica bastante complicada para questões indígenas por duas situações. Aliás, uma situação que acaba sendo abordando em dois temas. A primeira delas é a proposta que temos aqui na nossa região, a proposta econômica regional, que dentre das propostas que a gente tem acompanhado, tem visto no discurso tanto de secretários quanto do Poder Executivo e até do Legislativo, a política de produção, né? Hoje tem um discurso de que os indígenas têm muita terra e não faz nada com ela. Bem, depende do ponto de vista de que é colocado, essa produção é vista como produz ou não produz, como produtiva ou não produtiva. Aí é onde entra toda essa situação. Porque a proposta da política hoje regional, ela está na produção desde o começo da abertura dessa região aqui, desde o começo da ocupação dessa região aqui, né? A proposta era madeireira, né? Madeireira que detinha um poder econômico, que contratava pessoas, que gerava a economia do município e tudo mais, né? A gente vem nesse processo histórico do município. E em seguida vem a pecuária, né? A criação de bovinos, né? O Juara hoje, até um tempo atrás, era reconhecido como a capital do gado. Hoje já tem outros municípios à frente dele, mas Juara continua, como sempre, com certeza entre os primeiros que produz a cria do gado, né? Uma fonte bastante forte ainda na criação e comércio de bovinos. E também agora, né, depois da pecuária, temos o agronegócio, né? Então, esses três pilares da economia que a gente tem aqui, é claro que tem outros, como o funcionalismo público, federal, estadual, aposentados, o comércio local, etc., né? Sem esquecer desses aí, mas os principais, assim, que também que atende a região regional, todos os municípios têm essa questão econômica do madeireira, da pecuária e agora com a expansão do agronegócio. E o discurso que cai sobre nós, sobre a questão das terras indígenas serem produtivas e que os indígenas são preguiçosos por ter bastante terra e não produzir, ela vem muito na perspectiva de tempo com produção. Para quem não sabe, ou para quem já sabe, só reforça mais essa ideia de que a comunidade indígena ela não tem um tempo com produção, ela tem um tempo com vivência, né? No sistema capitalista que é inserido que funciona na cidade, né, que funciona fora da terra indígena, que funciona fora das comunidades, da realidade da cultura indígena, ela tem um tempo com produção, porque meu tempo é dinheiro, né, tempo é ouro, então já tem até esse discurso. Que com comunidade indígena não é assim, né? Até porque a terra indígena, ela, como eu falei em vídeos anteriores, a terra é um bem onde você você consome o que ela produz, consome o que ela disponibiliza, como a caça, a pesca, as frutas, e assim é colocado dentro das tradições indígenas. E que por isso a gente não usa, até certo ponto, e outros não, né, a visão de que a terra indígena ela não tá ali para servir, ela não está para gerar renda econômica, mas sim sustentabilidade, né? Essa é a proposta das terras indígenas. E que hoje, dentro dessa proposta, para ela crescer, tanto os três pilares da madeireira quanto da pecuária, do agronegócio, temos o investimento, né? Existem recursos disponibilizados para o campo madeireiro, para a pecuária e para o agronegócio. E para questões
da proposta da econômica indígena. Fica a questão de que a gente não tem um recurso específico, até precisaria de uma secretaria específica para assuntos e políticas públicas de atendimento às comunidades indígenas. Juara, hoje temos 2 terras indígenas e 4 povos indígenas representados nesses territórios. Terra indígena Piacacabi, que agrega Munduruku, Apiacá e Caiabi, e a terra indígena dos Equibatsa. Né? Mas até agora, né, a única proposta de política pública que vem para atender essas comunidades está sendo a criação do Museu do Vale do Arinos, né? Porque busca a interseção entre a proximidade entre o município e a representatividade dos indígenas dentro da política municipal, com os indígenas fazendo parte, né? Como a Câmara Filológica, tem a representação dos 4 povos aqui dentro, né? E tem essa representação. Fora isso, né, existem espaços também na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, porém, né, espaços de participação popular. Elas não são cargos ou pastas que possam ter influência de mudança ou de proposta de políticas presentes. São políticas muito superficiais e que a gente debruça nessa ideia de que os indígenas só são lembrados em períodos eleitorais. A gente tem repetido várias vezes isso, e que é uma realidade até um pouco chata, né, de estar ficando lembrando toda vez isso. É chata para quem procura os indígenas só em período eleitoral, e também é chato para nós, porque temos que ficar repetindo coisas que muitas vezes não é do agrado de quem está à frente do Poder Executivo ou Legislativo que seja, né? Então, cada um de nós tem uma parcela de participação na produção ou não produção dessas terras indígenas. E é por isso que eu trago aqui também a proposta da economia, vamos dizer assim, economia das terras indígenas, seria o extrativismo no primeiro momento, que seria a questão da castanha, a extração da castanha, a questão do açaí, que hoje está tendo um mercado bastante amplo agora no nosso município, né? E também tem a seringa. Mas qual é a política municipal destinada para isso? Qual a política estadual que destina recursos, como se destinado para o agronegócio, como é destinado para a pecuária e até para o campo madeireiro? Qual o recurso disponível para o extrativismo no nosso município? Quase nenhum. Né? Eu tenho acompanhado pela Secretaria de Agricultura, né, que tem recursos disponibilizados apenas para dar um subsídio de aquisição de materiais, para que esses recursos são emendas de deputados federais, né, por promessa de campanha em período eleitoral também. Então, a própria secretaria não tem nenhuma política específica praticamente para as comunidades indígenas. Não tem uma representatividade que possa dizer que os indígenas precisam disso ou precisam daquilo. E é muitas vezes necessário, ficamos às mínguas, com péssimas condições de estrada para escoamento do pouco que a gente produz, que tem que ficar quase todo mês na Secretaria de Transporte ou na Prefeitura para conseguir resolver o caso de uma ponte, muitas vezes, e que muitas vezes não é atendido. E não tem nenhum recurso disponibilizado para a questão do extrativismo, que é uma das propostas de produção das terras indígenas. Então, a terra indígena não é de fato improdutiva, ou que os indígenas não trabalham. Não trabalham porque nosso modelo de desenvolvimento é diferente da proposta que é fora da terra indígena. Porque dentro da Constituição Federal garante que as terras indígenas têm uma política econômica específica, e que o município até então, desde esse período, não leva em consideração essa especificidade das comunidades indígenas e fica com essa ladainha dizendo que os indígenas são preguiçosos e que tem muita terra e não faz nada. Como não faz nada? Como é que hoje tudo se produz com ferramentas? Se você não tiver uma ferramenta adequada, você não pode ficar na pré-história trabalhando com os braços e com a ferramenta antiga, como a pá e enxada. Hoje temos essa proposta, mas qual é a política pública que facilita, por exemplo, pelo menos a questão da aquisição de equipamento para a agricultura familiar? Não tem. Tem por esse intermédio de emendas através do Poder Legislativo do Municipal e até estadual, mas que pelo Executivo ele só cumpre porque a demanda é grande. É claro que é grande. Se do contrário, se não tivesse demanda, também não teria voto. Né? O fato é que o município, as políticas municipais não estão nem aí para as comunidades indígenas.
E não é de hoje essa situação. Até quando a prefeitura, o município vai tampar o sol com a peneira e não perceber o quanto as comunidades indígenas contribuem com a economia desse município? Né? Hoje temos as organizações indígenas, como o Instituto Munduruku, a CAIM, Cavaiveté, né, e outros povos aí que têm a sua representatividade através da associação e que, com projetos, trazem recursos para o município e são pouco reconhecidos também. Então, nesse caso, né, falta essa visão de distribuição de recursos para cada segmento da agricultura familiar que atendia tanto os indígenas como as comunidades do campo, né, a agricultura familiar do pequeno produtor. Então, o que falta, né, às vezes, não é a questão de os indígenas não ter terra, não faz nada. Tem terra, mas precisa de políticas públicas que eles não podem trabalhar da mesma maneira que o não indígena trabalha. Isso não faz o menor sentido. Né? Precisa de uma política específica que atenda a questão do extrativismo e a questão da agricultura familiar nas comunidades indígenas, porque esse é o modelo de desenvolvimento que a gente prega. Esse é o modelo de desenvolvimento que é adotado nas comunidades indígenas. Agora, só porque o indígena não adere ao agronegócio, não aderem à pecuária, são preguiçosos. Isso não justifica, né? Existem indígenas que até apoiam essa questão, né? Inclusive eu também não sou contra o agro, porque é uma potência que fortalece a economia do nosso estado, do nosso país, mas portanto não fica muito ruim estar generalizando essas coisas, dizendo que porque o indígena do município tal faz e por que vocês não fazem? É porque cada realidade é uma realidade diferente. Por exemplo, o pessoal os indígenas lá do Campo Novo do Parecis, porque produzem da maneira que produzem, por causa que o bioma dele é diferente do nosso. Agora, não cabe a nós ficar empurrando de goela abaixo para as comunidades indígenas que moram em biomas de floresta amazônica uma proposta de produção de grão que é adotado num bioma de cerrado. Então, e também a questão geológica é diferente. Fica muito difícil alguém poder entender essa situação se não colocar a realidade, se não explicar o momento, se não explicar a realidade das comunidades, os biomas, o território, a questão geográfica das aldeias das terras indígenas, para poder estar desenvolvendo um modelo de produção. É por isso que é necessário que tenha pelo menos uma opinião minha, pessoal, do Marcelo, que cada secretaria pudesse ter uma representatividade indígena que pudesse dizer para o prefeito, né, quais as condições da sua comunidade, quais as condições da terra indígena que qual lhe pertence. Não adianta ficar inventando ou procurando alternativas mágicas que possam atender as comunidades no desespero. A gente fica vivendo todo tempo de improviso, né? Eu improvisar um negócio para vocês fazer a ponte, vamos improvisar um recurso aqui para vocês resolver essa situação aqui. Não, acho que tem que ter uma proposta mais ampla, uma política econômica mais clara. E que no decorrer desse período as comunidades indígenas sempre ficaram em terceiro ou quarto plano para o município, né? E sempre nós somos lembrados só nesses períodos. Infelizmente são assim, né? O que de fato que teria que fazer é criar uma secretaria de assuntos indígenas, assuntos que pudessem estar debatendo o que pode, qual período pode, em que momento pode, porque fica empurrando, principalmente a questão de estrada, fica empurrando a situação como disse, para a barriga. Hoje desse mês não vai dar porque tem não sei quem lá para atender, não vai dar porque não tem para atender. Se tem já um panorama da dimensão do município, por que não faz um planejamento mais estratégico que possa estar funcionando e atendendo cada localidade, cada atendimento? Não sei se é por falta de recursos, não sei se é por falta de tempo, ou se é por falta de compromisso muitas vezes. E a gente espera que não seja isso, né? Então, portanto, fica a nossa deixa. A gente tem propostas para o ano que vem aí, né, de ter um novo modelo de governo, e a gente espera, né, que esse discurso não desenvolva de qualquer jeito. Vamos produzir, mas de que jeito? Qual modelo de política econômica garantido na Constituição que é disponibilizado para a terra indígena tal? Porque cada terra indígena tem um bioma. Mato Grosso tem 3 biomas. Qual bioma esse povo pertence?
Qual o modelo de que ponto de desenvolvimento humano sustentável ele já tem desenvolvido, né? E fica esse pensamento, essa reflexão aqui para nós, né? Agora dizer que a gente tem muita terra e não faz nada porque não quer, isso é, como se diz a história é para boi dormir, né? Precisamos de uma política clara, específica, que possa atender às especificidades de cada povo. Agora ficam usando esse discurso em momentos que para justificar o porquê que eu não ajudo, isso não justifica mais, pessoal. Infelizmente, no mais é tudo isso, né? A gente pode estar verificando um outro temática mais na frente, né? A pedido dos pessoal que acompanham o nosso canal, né? E explicar que falta essas duas diferenças. A disponibilidade de recurso para cada modelo de produção que cada realidade necessita. Foi por isso que foi feito o zoneamento socioeconômico ecológico com essa proposta. Se a gestão pública não tem conhecimento disso, paciência.